pessoal, eu me chamo doutora Gisele Dônula, estou muito feliz pelo convite em estar nesse congresso, né, da editora Napoleão. Vamos falar aí do livro de complicações e uso da ultrassonografia na cosmetria e na estética facial, e vamos falar sobre a harmonização orofacial. Então eu preparei aí um conteúdo bem interessante para vocês. Eu sou speaker aí de algumas marcas, fiz pós-graduações, ministro cursos em cadáveres frescos e meu tema é sobre complicações. Esse é o nosso livro, né, da editora Napoleão, que está sendo um livro aí que eu acredito que quem trabalha na harmonização orofacial esteja aproveitando bastante, que a gente fala sobre protocolo de tratamento, sobre como prevenir complicações e sobre o uso da ultrassonografia. Imaginem só que é o primeiro livro do mundo de ultrassonografia com imagens interativas e realmente está sendo muito importante para todos os profissionais. Eu tenho vários artigos publicados na área, né, sobre intercorrências, que é um tema que eu estudo há anos, frequento congressos aí internacionais, estive com grandes personalidades e profissionais científicos. Esse é o meu livro com o Dr. Alex de Souza, também na editora Napoleão, que é um dos livros também mais vendidos do Dr. Alex de Souza, que fala também sobre o tema de complicações. Aqui, realmente, eu sou da equipe do Dr. Alex de Souza, cursos em cadáveres frescos, a gente vai em Las Vegas, em Tampa, e nós temos essas certificações. E a ideia de fazer um livro de ultrassonografia, porque a realidade no mundo realmente no futuro, todos vão aí atuar na estética facial e com o uso de um aparelho portátil de ultrassom, muitas vezes para clínicos, né? Então, essa vai ser o futuro e nós trouxemos aí para a editora para fazer um livro para que todos os profissionais começassem a se habilitar sobre esse importante estudo. Então, nós vamos ver que nós vamos ter aí, observar pelo ultrassom exatamente que plano que nós vamos colocar o fio de sustentação, saber se realmente nós estamos no plano correto, será que é num plano superficial ou se é num plano profundo? Então essa tecnologia nos ajuda a observar sobre isso, né? Observar onde estão esses músculos para aplicação de toxina, observe esse músculo orbicular, como ele está superficial. Então, por que muitas vezes utilizamos angulações diferentes para aplicar a toxina no rosto, na face, né? Então, no ultrassom a gente consegue observar realmente todas essas questões. Tenho também esse artigo pela Arcervo B2 sobre complicações vasculares, esse é o Dr. Alex de Souza, e falando em harmonização orofacial, como não falarmos em barra central da beleza, né? Então, olha só, imagine que nós temos que deixar nossos pacientes bonitos e o diagnóstico realmente é muito importante. Levar em consideração o diagnóstico do paciente, levar em consideração todo um planejamento, minimiza risco, minimiza complicação, que é a insatisfação do paciente muitas vezes. Imagine que barra central da beleza, como o Dr. Alex de Souza fala, imagina que, porque essa moça ela é bonita? Imagina que a distância da sobrancelha está na mesma distância da largura do nariz e os tubérculos labiais projetados exatamente nessa mesma distância e o mento na altura do lábio superior. Então isso é um meio de diagnóstico interessante para utilizar na harmonização orofacial. E aí nós temos todo esse processo de envelhecimento. Então imagina que o nosso desafio vai ser deixar o paciente bonito e muitas vezes reposicionado, porque nós temos toda essa questão do quê? Do envelhecimento, né? Imagina que nós temos as 7 quedas que realmente observa-se nesse processo de envelhecimento. Então, nós temos a queda da pálpebra superior, queda da pálpebra inferior, queda da pálpebra malar. Imagina que o complexo da bola de Bichala cai e dá o sulco nasogeniano, queda do canto da boca, o jaws e a ponta do nariz. Isso nós falamos sobre 7 quedas, que também é um método de diagnóstico interessante para fazermos nos nossos pacientes. E aí, por isso que eu falo para vocês, imaginem que trabalhar na estética é colocar o avião para decolar, né? Por quê? Porque tem que seguir protocolos, né? Nós temos que saber diagnóstico, planejamento, entender muitas vezes que esse paciente ele veio saudável para a gente, nós temos que deixar ele
saudável e mais bonito, né? Então, assim, quando a gente fala da aviação, imagina que nós vamos o quê? Tem que ter protocolos específicos para que nós não tenhamos nenhum problema, nenhuma turbulência no meio do caminho. Nós vamos colocar substâncias que vão muitas vezes o que favorecer um sistema imunológico ativado que pode dar uma complicação. Então eu costumo dizer que nós temos que sim comparar a estética com a aviação e seguir protocolos rigorosos aí para que não tenha nenhuma complicação. E para você que está iniciando na harmonização orofacial, eu sempre falo, né? Eu gosto dessa frase: o prazer de fazer advém do fato de saber fazer. Enquanto isso, você viverá medo, angústia, ansiedade. É normal, é um ciclo. Então, tudo que é novo, né? A gente tem que respeitar a nossa curva de aprendizado, isso é muito importante. E levar tudo isso em consideração, que realmente nós temos que deixar o paciente saudável e mais bonito. Então, isso requer realmente que tenha uma curva de aprendizado para fazer aí os vários procedimentos que vão deixar esses pacientes felizes, que dá autoestima e que pode mudar a vida das pessoas. Então, olha só, nós temos situações muitas vezes como o hábito das pessoas. Imagine só que nós vamos trabalhar na face e temos diferentes hábitos, né? E que vai influenciar nos nossos resultados. Então, isso faz parte do protocolo que a gente gosta bastante de falar no livro sobre essas questões. E aí essa perda progressiva de colágeno que ocorre, né, de acordo com os hábitos, de acordo com o paciente, e essa perda progressiva vai acontecendo com a idade, nós vamos perdendo colágeno, elastina, lógico que o fibroblasto já começa uma queda de produção, e nós vamos aparecendo com sulcos, com rugas, e cicatrizes na face, denotando a idade. Então, a harmonização orofacial ela vem justamente para gerenciar todo esse processo. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Saber sim dos limites, né, até a gente vai, onde nós vamos conseguir sucesso com os procedimentos minimamente invasivos da face, são importantes aí para que a gente consiga esse entendimento, né, e não caia na intercorrência como insatisfação dos pacientes muitas vezes. A partir do momento que eu conheci a Gisele Donovan, a minha vida mudou. Eu vim para fazer um botox, querendo sair toda esticada, e aí ela me apresentou a harmonização facial. Desde aí eu não parei, sempre seguindo as recomendações dela, minha autoestima mudou e eu tenho total confiança no que ela fala para mim. Eu sugiro que vocês a procurem, porque não é o botocar, não é o ficar esticada, é melhorar a sua pele. E hoje eu sou muito mais feliz como eu estou. Então, a gente tem situações muitas vezes, né? E como a harmonização orofacial, ela consegue, sim, modificar a vida das pessoas, né? Dando autoestima, e é assim que acontece, né? Nós temos aí procedimentos que vão minimizar demais e reposicionar esses pacientes, trazendo autoestima e mudando a vida das pessoas, seguindo protocolos aí
que eu considero muito importante. Aí temos outro caso também que eu considero muito importante, que é a associação da odontologia. Imagine que era uma paciente que tinha uma discrepância, né, esquelética importante e que nós conseguimos fazer depois de toda essa questão de ortodontia e reposicionamento, né, das arcadas com cirurgia ortognática, realizar o procedimento de harmonização orofacial. Aqui nós temos ela pós-cirurgia ortognática, já num reposicionamento esquelético, e após disso a gente realmente fez a harmonização orofacial dela, e realmente a gente vê que a harmonização orofacial ela vem para complementar aí a odontologia, trazendo aí essa parte da harmonização facial. Aí temos outros procedimentos, uso de cânula e agulha com protocolos muito importantes que devemos seguir. E agora vamos falar, né, sobre intercorrências, que é o fato que a gente fala, eu sempre falo que é importante a gente falar que como que traz coisas boas, traz coisas maravilhosas, mas agora vem o meu tema sobre complicações. Coloquei alguns artigos, casos clínicos, vamos falar sobre transtorno dismórfico corporal, reologia, anatomia, áreas críticas e ultrassom na harmonização orofacial. Eu sempre gosto de começar com esse slide, seja você qualquer profissional da área da saúde que está atuando na estética, nós devemos lembrar do juramento, né? Primo nonocere, não causar danos. É muito importante que nós tenhamos que lembrar que a estética ela tem um retorno financeiro muito interessante, mas que realmente o paciente ele tem que estar saudável e temos contraindicações relativas e absolutas. Então, muitas vezes, sim, nós vamos ter que lembrar que não, muitas vezes naquele dia não vai ser o dia que você vai fazer um procedimento, muitas vezes, se aquele paciente tiver com algum comprometimento sistêmico. Então, eu gosto sempre de lembrar do juramento que somos profissionais da área da saúde e devemos deixar os pacientes sempre saudáveis. E aí temos o transtorno dismórfico corporal. Imagine só que existe uma doença psicológica que os pacientes não têm o quê? Um conhecimento. Ele se olha no espelho, mas realmente ele tem aquele problema de imagem, né? Então, assim, como que funciona isso? Ela é uma doença mental, então tem um foco obsessivo e a pessoa pensa que tem um defeito e não tem. E ele pode o quê? Experimentar vários procedimentos no dia. Então, para vocês que trabalham na estética, é muito importante que vocês realmente orientem o paciente de vocês que faz procedimento no seu consultório para que não vá para outro. E muitas vezes esse paciente, como ele não se reconhece, ele não vai reconhecer o seu tratamento. Então, é onde cai o que? Na insatisfação que acontece aí, né? E esses pacientes muitas vezes ficam muito chateados. É por isso que tem que ter toda uma avaliação psicológica para atuar na estética. Outra situação importantíssima que nós citamos no livro sobre a anamnese clínica. É muito importante que se faça o quê? Uma anamnese levando em consideração realmente o histórico desse paciente. Muitas vezes ele tem algum comprometimento sistêmico de origem aí genética. Então é aí que você já consegue saber muitas vezes que esse paciente não vai ser aí um paciente que vai cicatrizar normalmente, que vai poder dar complicações. E esse slide eu considero muito importante, porque nós vamos ter que pensar que nós vamos colocar um produto, nós vamos agredir esse tecido, e eu vou favorecer o quê? Uma cicatrização. Porém, eu tenho muitas vezes várias situações que vão acontecer, como origem sistêmica, que pode dar uma hipersensibilidade, embolização, compressão vascular, alteração sanguínea, alterações linfáticas, alteração do material por a questão da hidratação, do sangue, ação de enzimas, e alteração no hospedeiro, que vai provocar inflamação, alteração na coagulação, inflamação e fibrose. Então, imagina que eu vou agredir, eu quero cicatrização, mas eu dependo de muitas situações. Então, todo profissional que atua na estética, ele deve estar preparado para tudo o que acontece. Imagina que nós vamos colocar substâncias. E aí que nós temos todo um sistema de defesa, o que nós chamamos muitas vezes de graus de hipersensibilidade, que vão responder muitas vezes imediata, recente ou tardia.
E variando, claro, né, nossas células de defesa. Então, entender realmente que nós vamos ter respostas de sistema imunológico e que vão muitas vezes alterar nossa cicatrização e comprometendo o nosso procedimento estético. E aí muitas vezes a gente fala, né, vai fazer um procedimento e algum material ele adentra no vaso. Se ele adentra no vaso, realmente nós vamos ter um comprometimento vascular. E esse tecido que está com esse comprometimento, ele precisa de oxigenação. Então é muito importante o profissional que atua na estética entender que isquemia primeiro diminuiu, né? Diminuiu a suspensão da irrigação. Isso a gente cita muito sobre o livro, sobre esses protocolos que nós vamos ter que utilizar de imediato. Por quê? Porque o tecido ele precisa de sangue. Então, isso precisa realmente ser revertido imediatamente. E é mais ou menos isso que acontece, né? Imagina que quando nós vamos adentrar com uma cânula ou com uma agulha, nós vamos soltando o material e a gente pode obliterar parcial ou total esse vaso, comprometendo toda essa irrigação, né, do tecido. E aí vem os sinais que a gente fala muito sobre no livro, né? Primeiro fica branco no local, né? Logo após vamos tendo aí, né, toda essa parte de circulação lateral, né, e coagulação, livedo, e aí que começa aí a partir para a morte dos tecidos. E aí todo esse comprometimento, muitas vezes levando a cicatrizes na face. O profissional ele deve entender sobre esses sinais e prevenir. E aí, necrose. Necrose vem do grego morto, né? Já é o estado de morte de um tecido, órgão ou grupo de células que compõem o indivíduo. E realmente, quando nós temos um sistema como esse, uma necrose realmente já demanda aí uma cicatriz na face, né? Então, o paciente ele vai para ficar bonito e uma cicatriz realmente é a última coisa que pode acontecer. E muitas vezes comprometendo a saúde, né, desse paciente. Então, temos casos clínicos em áreas críticas, né, que vai demandar muitas vezes cicatrizes, né? Então, são situações que nós devemos saber como prevenir e, para isso, o conhecimento da anatomia é extremamente importante. Então, pensar que esse sistema vascular realmente é muito fino, então, substâncias que vão obliterar aqui, eles vão muitas vezes a levar um problema como uma necrose. E aí tem o ultrassom. Imagine que o ultrassom ele vai conseguir, muitas vezes, observar se está passando sangue no local ou não. Por isso que veio essa ideia aí de colocar nesse livro sobre ultrassonografia, porque uma vez que a gente precisa realmente já fazer um primeiro diagnóstico, já fazer uma reversão de quadro, ele vem para nos ajudar bastante. E aí vem a anatomia. Olha só, imagine que o profissional da harmonização orofacial, ele tem que conhecer a anatomia e variação anatômica. Por quê? Porque nós temos muitas variações. E o próprio sistema de envelhecimento, a própria situação de envelhecimento, né, ela vai modificando realmente todas essas artérias e posicionamento. Então, áreas críticas, realmente, principalmente na glabela, como estamos vendo aqui, que tem uma anastomose com artéria oftálmica, são áreas que nós devemos sempre prestar muita atenção e lembrar que a face é o local com maior variação anatômica do corpo humano. Então, a anatomia e variação anatômica é extremamente fundamental para todo profissional que atua na harmonização orofacial. Imagina que nós temos artigos citando que a quantidade de sangue que tinha numa artéria supratroclear equivalia a menos que 0,1 ml. E aí nós temos muitas vezes uma seringa de 1 ml. Imagina que o volume crítico para se dar uma complicação é muito pouca, né? Porque essa região realmente de glabela é um fio de cabelo, né? Tem pouco sangue, então qualquer quantidade mínima pode obliterar toda essa região. E aí nós temos esses artigos falando que realmente o suprimento arterial da face ele vai apresentar variação, é impossível garantir segurança.
Os profissionais eles têm que estar o quê? Preparados, entender esse potencial para evento vascular e estar treinado. Então, olha só, o estudo fala que realmente nós devemos entender que áreas críticas, o volume crítico para ocorrer uma oclusão vascular é muito mínimo, né? E aí, muitas vezes, nós vamos colocar materiais preenchedores e vão dar, muitas vezes, um eritema. Muitas vezes, esse eritema é só uma questão de uma alteração vascular, né? Não é necessário você remover esse material. E horas esse paciente volta ao normal. Agora, o que não vai poder acontecer é nós aplicamos um material preenchedor que vai obliterar essa região e pela alteração de cor nós vamos vendo que vai acontecer uma progressão, né, desse estado aí inflamatório e muitas vezes levando a necrose. Então o correto é o paciente ele vai para o consultório, faz o procedimento, muitas vezes dá um eritema e logo após alguns instantes já volta ao normal. O que eu gosto muito de falar para todos os profissionais é prestar atenção realmente nessas alterações de pele, de cor de pele. Pedir para o paciente mandar fotos em caso de qualquer alteração, porque o que não pode acontecer realmente um estado evolutivo dessas alterações de cor, porque pode levar a uma situação como a necrose. E aí, nós temos áreas críticas, como o uso de cânula, que muitas vezes o pessoal fala, vou usar cânula, e muitas vezes vai evitar de dar uma cegueira. Muitas vezes não. Nós sabemos, como eu falei para vocês, que a artéria supratroclear, ela tem comunicação com a artéria oftálmica. Mas o uso de cânula não é segurança risco zero, né? Não é segurança total. Por quê? Porque se eu atravesso essa artéria e esse material ele obstrui essa região, isso também pode acontecer. E olha os sinais clínicos. É na hora como se fosse uma cortina que se fecha, né? Então tem uma ptose, uma dificuldade visual, tem essa falta de percepção de luz, um branqueamento transitório seguido por hiperemia e toda essa descoloração pré-azulada, né? Náusea e vômito. E aí que eu gosto de falar muito da anatomia. Imagina só a supratroclear, supraorbital e artéria nasal dorsal com anastomoses com artérias, né, oftálmica, artéria central da retina, e também levando para a têmpora, né? Então, olha, é toda essa região realmente com anastomoses, e essa é uma área crítica que pode levar a uma complicação muito grave, como uma cegueira. E aí, esse desenho é muito importante que nós também colocamos no livro, que é por que a cânula não é segurança zero. Imagina que essa cânula pode atravessar e realmente jogar o material todinho para dentro da artéria e ocasionar uma parada de fluxo, causando aí uma isquemia, e se for numa área crítica, numa artéria que dá, né, essa parte de visão, como a artéria oftálmica, um caso de cegueira. Então, quando eu vejo uma complicação como essa, eu entendo como é a anatomia, né? Então, os vasos e artérias se comunicam. Então, eu entendo esse sinal e sintoma, né? Então, a anatomia, o conhecimento da anatomia é fundamental. E cegueira com uso de PRP. Esse local essa artéria é tão fininha que não é só material preenchedor como o ácido hialurônico. A própria PRP, tá? O PRP utilizado aí pode dar uma cegueira, como demonstrado nesse artigo. Na literatura temos casos, inclusive, como com óbito, né, que foi citado no INCAS 2020 em Paris. O correto é, eu tenho uma imagem como essa, 3 horas da tarde, 5 da tarde, 7 horas, a imagem fica a mesma situação. Quando nós temos um caso de necrose, ele vai piorando à medida das horas. Por isso que vocês têm que pedir muitas vezes o quê? Foto, né? De hora em hora para o paciente quando vocês têm alguma dúvida. Daí vem o ultrassom, tá? Para nos ajudar a observar essa artéria, né? Toda essa questão arterial. Artigos citando
olha só, essa imagem está realmente estranha. Quando você faz um ultrassom, a gente consegue observar esse fluxo, né, arterial comprometido, e é por isso que nós colocamos uma das especialistas melhores do Brasil para falar de ultrassonografia, que é a doutora Vivian Castilho, e o Danilo, que é tecnólogo, né, nessa parte de exame de ultrassonografia. Nosso livro tem 2 especialistas fantásticos que falam sobre o tema. Aqui uma variação da artéria facial, já que nós vamos trabalhar na face. Imagine que nós temos num artigo 3 tipos, né, de variações. Imagina que nós temos 51,8, 29,6 e 18,6. Então, realmente, nós observamos que essas artérias elas não seguem um padrão muito específico. Nós temos muitas variações. E materiais como hidroxiapatita de cálcio também pode dar uma obstrução, e por não ter uma enzima de reversibilidade, são casos que ficam muitas vezes mais tempo para uma recuperação. Então, ácido hialurônico, nós temos a enzima hialuronidase. Já um material bioestimulador, a gente também usa essa enzima hialuronidase, mas com a intenção de espalhar partícula e não de fazer um processo de reversibilidade. Aqui no ultrassom, a gente consegue observar esses artigos, né? Essas variações anatômicas e como seria no ultrassom essa imagem realmente dessas artérias aí, para saber que plano que tá, para que a gente consiga muitas vezes colocar em diferentes planos nossa cânula, nossa agulha e verificar com segurança se o procedimento está correto. Complicações tardias também temos. Imagine que nesse artigo foi colocado um bioestimulador próximo da região orbicular da boca e temos uma imagem, temos clinicamente um endurecimento, porém, olha na imagem de ultrassom o tamanho da lesão que essa paciente tinha, né? Então, para vocês verem como é a importância da ultrassonografia para observar realmente o quadro dos pacientes. Uma dica que eu considero muito importante para falar sobre complicações imediatas em caso de dúvida, vocês não têm ultrassom, vocês têm que fazer realmente apertar a região, tá? E soltar para ver se está tendo fluxo. Isso é muito falado, nós colocamos isso no livro, que é uma dica importante para os profissionais. E lembrar que o embolismo é quando a gente coloca produto dentro da artéria. Mas muitas vezes vocês vão colocar produto fora da artéria que vai obliterar depois essa artéria. E esses materiais, durante 48 horas, como o ácido hialurônico, ele tem uma hidrofilia. Então tem que ficar prestando atenção o paciente depois que faz o procedimento, depois de 48 horas, justamente para não ocasionar essa compressão aqui pós 48 horas do procedimento. Aqui mostrando um vídeo muito interessante que realmente o uso de agulhas, né, superficial, ele pode dar aqui no caso a artéria facial e aqui no caso da têmpora. Realmente nós temos que fazer aspiração, isso pode acontecer com o uso de agulhas, então prestar atenção, realmente a aspiração tem que ficar mais ou menos de 10 a 15 segundos para que isso não aconteça, e aí entender que cânula e agulha, né? A agulha tem pontas, a cânula ela é romba, então ela minimiza risco, mas como nós falamos, não é risco zero, né? Então ela pode sim atravessar e obliterar e jogar, né, os produtos para dentro da artéria. Então, segurança zero, risco zero, realmente nós não temos. É por isso que é a importância para todo quem está nesse congresso procurar ter, né, e trabalha com a harmonização orofacial, ter o livro aí com os protocolos de segurança, porque a gente nunca quer que aconteça, mas no dia a dia é impossível garantir segurança nos tratamentos. E a ultrassonografia ela veio aí para aliar tudo isso daí, para nos ajudar, e é um método de imagens que vai fornecer realmente em tempo real na anatomia, arquitetura vascular, os aspectos hemodinâmicos, e nós temos aí os materiais com diferentes, né, com diferentes colorações, aqui ácido hialurônico, aqui o PMMA hiperecóico, aqui o ácido hialurônico anecoico, tudo isso está falando lá no nosso livro. Tá? Aqui uma imagem do Dr. Wonli na França, né, já fazendo esses procedimentos guiados. Então você olha qual plano que está essa artéria para posicionar
a cânula e a agulha no local correto, minimizando esse risco esse problema vascular. Aqui os materiais mostrando, né? Nós falamos de ácido hialurônico e PMMA, agora olha, aqui nós estamos com a imagem da policarpolactona, o Elancê. Então, são materiais diferentes que a gente consegue observar na ultrassonografia. E aí vem problemas de complicações que a gente não sabe o que está acontecendo. Essa paciente estava aí com uma complicação, e aí como nós vamos tratar? Quando nós fazemos o ultrassom, a gente consegue observar, isso aqui era o quê? Um processo infeccioso, tinha toda uma alteração de Doppler vascular, e aí quando a gente sabe disso, a gente consegue passar medicações para essa paciente que vai melhorar. Melhorou, mas não muitas vezes não voltou ao normal. E aí, será que essa medicação que você passou aqui está sendo correta? Você tem que fazer de novo um ultrassom. E a gente consegue observar nesse pós a melhora desse quadro e que o tratamento estava sendo efetivo. Só que a melhora realmente acontece de dentro para fora. Por isso que a ultrassonografia é extremamente importante. Temos aí processos infecciosos, lógico, o ultrassom vai estar sempre mostrando para a gente a região que vai ser colocado, né, a hialuronidase, tá? Isso aqui é o ácido hialurônico, isso aqui posa com a degradação aqui, ó, ainda restando um pouquinho de ácido hialurônico. E aí nós temos sobre a literatura de cânula, lógico, gente, o certo mesmo no protocolo de segurança é utilizar cânulas mais de grosso, né, calibre, sempre falo de 18, 22, no máximo 25, porque 27 realmente já, pela literatura, é como se fosse uma agulha, né, então para questão de segurança, evitar aí 27, né, 25, 22 ou 18 seria o ideal. E temos complicações diversas, como infecções, imagina essa paciente estava com um problema de implante muito grande, né? Que, lógico, bactérias elas caminham no tecido. Então, ela estava com uma periimplantite e foi colocado aí o ácido hialurônico e, lógico, a bactéria ela cometeu toda essa região, provocando uma infecção. Essa paciente precisou internar, fazer antibiótico-terapia hospitalar, e isso a gente já olharia na anamnese realmente a necessidade de não fazer o procedimento naquele momento. Isso é muito importante. Isso é o biofilme, né? Imagina que a bactéria ela adentra no ácido hialurônico, tá, gente? E forma um biofilme. Essas variações anatômicas de artérias, realmente, tanto de profundidade, de localização, ela vai acontecer, como nós citamos. E temos aí os materiais regulamentados pelo FDA. E aí, vamos lá. Imagine que nós estamos no verde com ácido hialurônico e hidroxiapatita. Bioestimuladores já no amarelo, né? Um Sculptra, um policarpolactona e fios, eles são seguros, mas eles podem inflamar com mais facilidade. Por quê? O bioestimulador ele realmente vai atingir um sistema imunológico que também não tem uma enzima que degrada totalmente como se fosse o ácido hialurônico. E o vermelho, no caso, o PMMA. Que no caso o FDA, né, fala que seria um material menos seguro se comparado com os outros materiais. Esse é o hialuronato de sódio, gente. Olha lá, imagina que isso se transforma em um gel transparente, gente. Olha que interessante. O ácido hialurônico é um polissacarídeo, né? E aí nós temos toda essa fórmula química. Imagina que isso é o ácido hialurônico. Olha, o que significa esse OH de bracinho aberto? Realmente a facilidade de ligação ao material hidrofílico, né? E tem toda uma etapa de fabricação desse material. Imagina que o ácido hialurônico a gente fabrica, ele é bioidêntico e nosso organismo ele para ali, começa a diminuir esse processo de fabricação. E os laboratórios conseguiram sintetizar isso, né? Imagine que a partir do momento que se coloca o BDDE, eu vou ter o quê? Um ácido hialurônico cross-linkado. Eu preciso disso para ter o quê? Expansão no tecido. Depois se remove o BDDE, purifica e remove o oxigênio, maravilha. Mas ele é um produto químico e tem suas etapas de fabricação.
Aqui está exatamente uma propriedade física importante, ele não rouba a água da pele. Se ele é hidrofílico e não rouba a água da pele, significa que esse paciente ele tem que estar hidratado por um sucesso no nosso tratamento, né? Então, imagina um paciente hidratado, realmente nós vamos conseguir aí ter uma melhor performance dos nossos tratamentos, né? Maiores resultados no nosso tratamento. Ele é obtido através da tecnologia, né, da bactéria. Então, nós temos, a partir do momento, né, que o laboratório sintetizou, nós temos um ácido hialurônico não reticulado ou temos um ácido hialurônico reticulado, é BDDE. Tá? A partir do momento que a gente tem o BDDE, nós vamos ter um ácido hialurônico cross-linkado. Que eu preciso para fazer o quê? Esse ácido hialurônico, ele tem essa cross-linkagem, essa união das moléculas para poder fazer o avanço nos tecidos. E aí vem um artigo muito interessante falando que realmente compreender como selecionar produtos baseados no gelim é um conhecimento valioso para personalizar plano de injeção e contribuir para um ótimo resultado estético. E aí vem a reologia dos materiais. O que é a reologia dos materiais? É o estudo do comportamento desses materiais perante uma tensão. Imagina que esse ácido hialurônico ele vai passar por uma cânula, por uma agulha. E esse material transparente, ele muda de marcas para marcas, como a gente vê aí nos artigos, tá? Aqui nós temos que o BDD ele tem um potencial mutagênico citotóxico, então tem que ter uma quantidade, muitas vezes, ideal, protocolado pela Anvisa. E pela diretriz ISO 10993/17 FDA, o ideal é que não se ultrapasse 20 ml por 60 kg de peso. Apesar de ser bioidêntico, né? Apesar que tem o BDD que ele é seguro, mas nós temos uma quantidade máxima aí. Imagine que os laboratórios, gente, eles têm aí para fabricar uma substância estéril toda uma rigorosidade, né? Imagina que isso aqui é uma sala ISO 7, que significa o quê? É fabricado um gel aqui para ser injetado em paciente. Então, não pode abrir seringa de ácido hialurônico, porque você vai tirar a esterilidade do material. O material é feito dentro de um local totalmente estéril, que leva em consideração partículas, movimentação, tudo isso que a Anvisa regula. Então, os materiais estéreis, nós temos que ter muito cuidado. Sempre que eu falo, observar campo crítico, campo semicrítico para tratamento, realmente é muito importante. E esses produtos realmente vão ser diferentes, como nos artigos falam. Imagine que um gel, quando passa pela cânula e pela agulha, que ele se deforma inteiro, a gente chama como um gel de baixa viscosidade. E um gel que passa pela cânula e pela agulha e não se deforma muito, ele é um gel já com alta viscosidade. Por que eu preciso saber disso? Porque o paciente, ele deita no travesseiro. Se for um material com gel com baixa viscosidade, você quer uma volumização, realmente nós podemos ter o quê? Migração desses materiais, né? Então eu preciso de um gel muitas vezes para fazer reposicionamento com alta viscosidade. Então são artigos falando sobre essa questão de reologia que nós colocamos no livro também, que eu acredito que realmente é muito importante para todo profissional que está atuando na estética facial conhecer sobre esses produtos. Nós temos aí esse slide que passou tanto no INCAS em 2019 e na França em 2020, é muito importante, falando de alto G e baixo G. O alto G ele tem maior resistência à aplicação de força, né? Maior poder do que de lift. O baixo G não. Então nós temos que entender realmente sobre essas propriedades e qual material nós estamos usando. Porque ele vai realmente, quando a gente conhece o material, a gente consegue o quê? Colocar no plano certo, quantidade. A gente tem aí um planejamento. E nos artigos falando, realmente, olha como são diferentes. Imagine que 207 é diferente de 977, tá? Um G2 de 80 para 198. Todas essas propriedades nós descrevemos no livro e eu acredito que vai ser muito importante para os profissionais terem acesso. Imagine, daí vamos falar de um bioestimulador claro, olha só, um poder de lift de 1407, né? E qual plano que a gente tem que colocar profundo? Por que se formam nódulos muitas vezes se a gente coloca em superfície? Porque ele tem uma partícula aí com alto G
possibilitando tudo isso. Então são essas questões que a gente colocou aí no livro. Eu acredito que ele está bem interessante. Eu acredito que vocês vão gostar bastante. Está aí meus contatos para quem quiser, né, fazer qualquer pergunta. Eu agradeço sempre a editora Napoleão por ajudar aí, passar todo esse conteúdo para os profissionais, e eu acredito aí que vai fazer a diferença na vida profissional de vocês, atuar na estética de maneira responsável.